E a gente começa com essa bomba que a Mônica Bergamo trouxe, de que os ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas esse caso da Escola de Samba de Niterói é um escândalo de corrupção e campanha antecipada também, né? E duplo padrão do TSE. A Glaze, talvez tentando espantar o público, deu uma palhinha e cantou o samba enredo no Congresso. A Janja vai desfilar, o Lula estará lá junto com o Eduardo Paes, que é candidato ao governo do estado pelo PSD, quer dizer, tudo promíscuo, tudo absurdo, mas o TSE disse que, por enquanto, não há o que falar. E a Carmen Lúcia ainda disse, olha, se a gente multasse ou censurasse antes deles sambarem, isso era censura prévia, porque afinal de contas, como a gente vai saber o teor do samba que está divulgado? Disse aquela que votou a favor da censura prévia ao Brasil Paralelo com seu documentário sobre os ministros do Supremo antes do documentário ser lançado. Ninguém tinha visto. Coerência é o seu nome do meio, né, Camila? Por falar em TSE, o tucano Merval Pereira disse: o TSE foi muito rigoroso com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou ficando inelegível por causa de uma reunião com embaixadores. É bom lembrar disso, né? Ele ficou inelegível por nada. Não é que foi rigoroso, foi politizado, instrumentalizado pela oposição. Agora, não dá para ignorar a ligação da escola de samba com o presidente Lula, cujo presidente é vereador do PT, sendo que Lula aprovou tudo e Janja ainda vai desfilar. Pois é, mas a gente conhece bem o duplo padrão do TSE, do STF, disso tudo, né? E esse pessoal, eles concedem um salvo-conduto ao PT, enquanto que perseguem a direita sempre catando pelo em ovo. Bom, se você olha esse quadro do Brasil, tá cansado desse eterno samba, de tudo acabar em carnaval e pizza, quem sou eu para julgá-lo? Eu não só te ajudo a vir para os Estados Unidos, como eu te ajudo a mandar o seu dinheiro para cá. Pelo menos proteja a sua poupança. Então, eu recomendo a Fair USA do Góes. Os dados para contato estão aqui embaixo, ou vai lá na bossconsta.com na ala de serviços. O Góes tem 30 anos de experiência nesse mercado de câmbio. Não seja trouxa. Proteja seu dinheiro das garras dos comunistas corruptos. Agora nós vamos entrar na última pauta do dia, que é a principal, claro, que é o STF. E a gente começa com essa bomba que a Mônica Bergamo trouxe, de que os ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli na tal sessão secreta que durou horas ontem, o que prova que não havia consenso, unanimidade, nenhuma reunião que se arrasta tanto tempo tem unanimidade. E alguns já... O Toffoli nega, óbvio, alguns já desconfiam que possa ter sido talvez o Gilmar Mendes que gravou, sei lá. O fato é que chegou ao Poder 360 algum conteúdo, algum material tão perfeitinho da reunião que a reportagem do Poder 360 colocou aspas em vários ministros e a desconfiança de que foi o próprio Toffoli veio porque todas as citações colocam mal ou bem o Toffoli em bons lençóis.
Ele é retratado ali como alguém que tem o apoio da turma e tudo. As duas dissidências maiores foram Carmen Lúcia e Fachin. O resto estava com Toffoli mesmo. Inclusive o terrivelmente evangélico, indicado pelo Bolsonaro, que vai ser o relator novo do caso do Banco Master. A gente não espera muito dele, ele já escreveu o livro com Toffoli. Nos relatos dessa reportagem, ele disse que não dá para inferir que existe amizade se em 6 anos de caso você tem 6 minutos de ligação. Poxa, André Mendonça, 6 minutos de ligação entre um banqueiro fraudador e um ministro do Supremo falando sobre como pagar grana para ele. Isso não mostra uma certa intimidade promíscua e suspeita para quem era relator do caso do próprio banqueiro? Ministro André Mendonça. Então, o que mostraria um nível de proximidade ou intimidade suspeita? A gente pergunta. Enfim. Justiça seja feita, aquela turma que eu mencionei há pouco tempo. Dizem que o Toffoli foi indicado pelo Bolsonaro para o STF por pressão da Damares Alves e da Michele Bolsonaro. E realmente a Michele ficou muito feliz, talvez ali por influência religiosa, não sei. O fato é que o André Mendonça não mostrou muito para que veio ainda. Acertou algumas vezes, errou feio tantas outras, e está agora com a faca e o queijo na mão para tentar resgatar a imagem do STF, relatando casos do Banco Master e do INSS. Pode entrar para a história, se for corajoso. Mas eu confesso que eu sou cético. Pelo menos essa reportagem da Mônica Bergamo mostra pra gente que o clima lá no Supremo deve estar o pior possível. Um desconfiando do outro. Isso é a terrorista aterrorizando a minha netinha aterrorizando a minha filha, Canina. O clima tá tão ruim no STF que eu, lembrando que é sexta-feira 13 hoje, faço minha homenagem aos ministros com o Jason. Lembrei imediatamente dele, sei lá por quê. Veja, falando sério agora, a Carmen Lúcia, e talvez seja esse o grande problema, tem muita gente que defende a tese de que o Brasil começou a piorar quando a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. Não é o que o meu saudoso amigo liberal José Oswaldo de Meira Pena defendia. Chegou a escrever um livro sustentando que foi positivo para o país a capital em Brasília, ele como embaixador pensa assim. Mas eu acho que houve um distanciamento em relação ao povo. E essa turma fica blindada lá em Brasília, principalmente a turma da bolha suprema, sem contato com o povo. Ainda mais usando avião da FAB como Uber. Então eles não têm mais contato com o povo, nem voo comercial eles pegam. E aí eles ficam imunes à opinião pública. Até porque eles devem acordar e ler o Globo, o Estadão e a Folha. Acabou. E ficam chateados quando o Estadão vai lá e solta um editorial criticando pontualmente o STF. O Barroso, quando era presidente da instituição, foi lá e rebateu o Estadão. É o máximo da vida deles. Lê o Globo. Aí a Carmen Lúcia, a gente descobre, anda pegando táxi. Porra, viva os taxistas. Viva os taxistas. Só eles podem moralizar a nossa Republiqueta das Bananas, pelo visto. A ministra estava na reunião com a intenção de sacrificar Toffoli para o que ela achava que seria suficiente para recuperar a imagem do Supremo. Abre aspas. Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo, fecha aspas.
disse que tinha confiança em Toffoli, mas era necessário pensar na institucionalidade. Leia-se na imagem política. Tudo virou política no STF. Tudo. Não tem mais nada jurídico ali. Até porque a decisão que eles tomaram, em nota unânime, é uma aberração jurídica. Toffoli recebeu um desagravo como alguém maravilhoso, fantástico, acima de suspeitas, mas ao mesmo tempo ele pediu para sair da relatoria do caso Master voluntariamente. Isso não existe. Se ele não é suspeito e se ele não fez nada errado, ele não tem nada que sair. Então, a nota é incongruente, contraditória. É uma piada, é ridícula essa nota. Então, Carmen Lúcia descobrindo o pulso do povo nas suas andanças de táxi por Brasília. Que bom, que bom. Já o Flávio Dino, esse realmente não pode ter nenhum escrúpulo, porque é um comunista. Talvez ele seja defendido eventualmente aí pela turma do guinista, vai saber. Eles adoram um comunista. Mas, como diz meu amigo Leandro Ruschel, quem ler isso e não perceber que o Brasil acabou, tem sérios problemas cognitivos. Dino disse ser a favor da relatoria permanecer com o Toffoli e que notava que a maioria iria ter a mesma posição. Disse que a suspeição de ministros do STF só pode ser considerada em situações extremas, como em casos de pedofilia, se tiver prova, e de estupro, se tiver prova. E completou em tom corporativista. Qualquer outro pedido de arguição, eu sou STF Futebol Clube. Esse é o ministro comunista que o Lula emplacou no STF. É estuprador? Não. É pedófilo? Não. Então dane-se. Isso aqui é STF Futebol Clube, meu amigo. Camisa é STF, ninguém mexe com a gente. Mexeu com um, mexeu com todos, ninguém solta a mão de ninguém. Ah, um resort na mão de laranjas com um cassino ilegal. Quem liga? 129 milhões de contrato com o escritório da família para prestar serviço algum? Who cares? Esse é o Flávio Dino, falando na reunião com seus pares. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.